Entrou em vigor na China uma nova lei que proíbe o compartilhamento de conteúdos religiosos pela internet sem autorização do governo. Seria mais uma medida para conter a fé no país que parece ver na religião uma ameaça. No país controlado pelo Partido Comunista da China há mais de 70 anos, religiões como budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo são permitidas, mas com restrições. Falando do cristianismo, existe a igreja oficial e existe a igreja doméstica. Qual é a diferença dessas duas? Por exemplo, no culto da igreja oficial, é enviado a mensagem que vai se pregar, não é qualquer coisa que pode falar. Tem que se mandar o vídeo do culto para o departamento religioso. Você entendeu? E isso serve também para o islamismo, isso serve também para outras religiões oficiais. O doutor em teologia Jefferson Chagas morou na China por 10 anos e explica que a maioria dos chineses não quer fazer parte das igrejas oficiais do país. Se eu sou cristão e sou da igreja oficial, eles têm o controle da minha vida, eles têm meu nome, sabem onde eu estou. E os chineses querem ter liberdade. Então, os que convertem, eles preferem, mesmo diante da perseguição, eles preferem, mesmo com a perseguição, pertencer à igreja doméstica, que é essa igreja que cresce bastante na China, essa igreja que está alcançando gente até do Partido Comunista. E cresceu mais ainda durante a pandemia, quando templos do mundo todo foram fechados para conter a disseminação da Covid-19. E com isso, passaram a transmitir cultos online, inclusive no país asiático. E aí muitas pessoas que não eram da igreja se interessaram. E aí grandes grupos se reuniam online, sem controle do governo. O governo notou, peraí, a igreja está se tornando relevante, né? Idosos, doentes, pessoas que estavam desesperadas, começaram a encontrar consolo no evangelho, em cultos abertos online. E aí o governo proibiu os cultos online, abertos. Só podiam os cultos online das pessoas que eram membros da igreja, ou membros daquele grupo ali, né? E a igreja clandestina, eu não sei como eles controlavam isso. Talvez por isso, segundo o secretário-geral da organização Portas Abertas, entrou em vigor na China a lei que agora torna ilegal a transmissão de todas as reuniões e cultos online. Mas não é só isso, não. Desde o dia 1º de março, todo o conteúdo religioso transmitido ao vivo ou não, publicado em sites, redes sociais, blogs ou aplicativos de celular, devem ser autorizados pelo Serviço de Informação Religiosa de cada região da China. E quem descumprir essa lei pode ser punido. A pressão sobre o cristão e a pressão sobre a sua própria família, rede de relacionamentos. E até a prisão. Morte tem sido raros os casos de morte, como foi na época da ascensão do comunismo, mas de encarceramento, pressão e outros tipos de punição, interrogatório constante, sabe? Para dissuadir a pessoa da sua fé ou das suas atividades. E não é de hoje que o governo chinês fere a fé cristã. Em 2018, o país ordenou a queima de bíblias e templos. Naquele ano, também mandou tirar o livro sagrado de sites de vendas online. Em 2020, proibiu hinos e puniu cristãos que tivessem materiais religiosos. Em 2021, fez a Apple derrubar os aplicativos da Bíblia. E também no ano passado, teria ameaçado famílias que se recusavam a abandonar a fé cristã. Fatos que, segundo o pastor Felipe Mandu, da Igreja Internacional da Graça de Deus, são apenas a comprovação daquilo que a Bíblia diz. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o evangelho do Senhor Jesus, ele já era perseguido há muitos anos atrás, desde a época da Bíblia Sagrada. Então, não é agora que essa perseguição ela ia cessar. Assim segue a perseguição na China com mais restrições à prática da fé cristã.
embora isso não seja surpresa para a liderança local, isso não diminui a dor deles e o desafio deles de continuarem vivendo em comunhão como corpo de Cristo ali no país. Então, nossos irmãos precisam das nossas orações, embora nada disso seja surpresa. Não é surpresa e, segundo o doutor em teologia Jefferson Chagas, não impede o povo chinês de continuar seguindo a palavra de Deus. Pelo contrário. Há uma expectativa ao redor do mundo evangélico que a China vai ser o grande celeiro de missionários. A lei está mudando, está complicando para os chineses cristãos, e mesmo assim a igreja cresce. Então, a perseguição sempre foi, não dá para explicar como na matemática, mas a perseguição sempre foi um combustível para a igreja crescer. O nosso papel hoje, nós temos que fazer é orar pelos governantes que estão à frente da China e não criticá-los, né? Porque nosso papel não é criticar, e sim orar para que eles venham ter um encontro com Deus e entender que eles estão impedindo pessoas de serem alcançadas, de serem salvas. E orar também para que Deus levante valentes que estão lá, homens de Deus, mulheres de Deus, nós todos, e orar para aquele lugar para que Deus possa manifestar da glória dele.